Boa noite a todos. O tempo e a ação. O tempo traz oportunidade, a ação a transforma em progresso. O tempo amadurece, a ação alimenta. O tempo alivia, a ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confia no tempo e age no bem, porque todo tempo é tempo de aprender e toda ação no bem é garantida de paz na consciência. Obrigada a todos e boa palestra. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta casa, nesta noite, sejam todos abraçados e acolhidos por nós, encarnados e desencarnados que assim se encontram, para mais esse encontro fraterno, onde aqui nos reunimos semanalmente. Para iniciarmos essa atividade, convido a todos, neste momento, para nos envolvermos em torno da prece, nos ligando a Deus através dos nossos pensamentos e sentimentos, para juntos, como irmãos, agradecermos ao Pai pela abençoada oportunidade concedida a todos nós de aqui nos encontrarmos, por mais esse dia vivido em nossas experiências, desde quando acordamos, por todos os benefícios concedidos a cada um de nós, até o dia de hoje. Queremos agradecer a Jesus, o Mestre Divino,
pelas lições do Evangelho trazidas a nós, iluminando nossos caminhos, nos enriquecendo de esperanças e consolações. Aos benfeitores da luz, mensageiros do Cristo, que aqui se fazem presentes, rogamos que seja derramada sobre cada um de nós os fluidos espirituais, os benefícios espirituais, proporcionando em nosso íntimo um conforto, bem-estar, para que possamos estar naquela condição de bem absorver a mensagem que nos será trazida na noite de hoje. Que possamos estar com a mente e o coração aberto, receptível às vibrações de luz que chegam até nós e a mensagem da noite. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, pelo propósito de que aqui viemos buscar, na luz do conhecimento espírita, os esclarecimentos necessários para nos ajudar a nossa caminhada. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Com esta prece, nós pedimos a permissão aos bons espíritos para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, que temos como responsável a nossa irmã Genesi Tavares, trabalhadora da Seara do Cristo nesta casa espírita, que nos alegra muito a sua presença com a sua fala. E seja bem-vinda, que os bons espíritos a protejam, a inspirem para que a sua mensagem chegue aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor incondicional. E eu vou me basear 100% numa exposição que o Divaldo fez em 2002 no Clube Cidade Luz. Foi a primeira vez que ele veio a Tubarão. Eu lembro que nessa época lotou. E foi um caso que ele vivenciou, onde nos mostra qual é o verdadeiro amor, qual é o amor incondicional, que ele não nos pede nada em troca. Ele só nos ajuda a doar e doar. Então essa história, eu já falei aqui numa quarta-feira, mas como nós palestrantes temos o hábito de repetirmos em dias diferenciados. Não é? Então, nessa história, Divaldo nos narra que havia no morro uma moça negra, bonita e muito, muito pobre, solteira. E naquela época, ela lavava roupa para fora, como se dizia, roupa para os outros, né? Que não tinha máquina, não tinha nada, então as pessoas, de um modo geral, pagavam para lavar a roupa e para passar a roupa. E essa moça, ela era muito trabalhadora e tinha um moço, um homem, que também morava neste morro onde ela morava e começou a insistir muito em namorar com ela, muito, muito, muito. E de tanto ele insistir, ela resolveu que aceitaria. Aí ele propôs a ela, de início nós vamos só morar junto e depois, num futuro bem próximo, a gente casa. Então, nessa condição, ela foi morar com ele, porque Rosa era uma mulher simples, porém honesta e trabalhadora. Passou-se 4 meses na relação dos dois juntos e ela percebeu que estava grávida. Então ela ficou muito contente. Agora nós vamos casar, porque agora nós vamos constituir a nossa verdadeira família. E quando ele chegou do trabalho, ela feliz da vida, foi contar a ele a novidade. E ele ficou muito fora de si, muito bravo, muito colérico. E eu para ela disse: eu não quero filho nenhum.
Eu não vou ficar contigo porque eu sou casado. Isso aí é uma situação que volta e meia a gente vê acontecer isso. Não é um caso esporádico. Volta e meia se vê alguém saindo de uma relação, principalmente um homem, porque a moça engravidou. Tudo bem. Rosa, claro, ficou desesperada, chorou muito, mas ela disse assim, é um compromisso comigo ter esta criança, este filho, e eu vou trabalhar muito mais para que não falte nada a ele. Passaram os meses e nasceu um menino, Nilson, ela deu o nome de Nilson. Nilson era uma criança muito educada, muito alegre, muito estudioso, crescendo ali naquele morro, e ela começou, além de lavar roupa, ela começou a vender acarajé nas praias de Salvador. Ela era amiga de Divaldo. E um dia o menino já estava no colégio, na escola pública, e a diretora mandou chamar Rosa. Rosa ficou muito aflita e disse, o que será que houve? Se arrumou e foi lá. Quando ela chegou lá, disse para a diretora, eu sou a mãe de Nilson, que houve? Ela disse, não, eu quero parabenizá-la, porque ele é um menino muito estudioso, muito responsável, muito inteligente, mas essa escola pública aqui, ela não é o bastante para a inteligência, para o esforço deste menino. A senhora deveria colocar numa escola particular. E ela ficou contente pelo elogio a respeito do filho, mas angustiada. Como é que ela ia dar conta de pagar um colégio particular para essa criança? Se hoje já é difícil, imagina naquela época. Bem, ela se vou ter que trabalhar muito mais. E ela saiu com Nilson procurar um colégio particular e Nilson foi estudar. Terminou o fundamental, terminou o ensino médio, mas ela começou a observar, quando ela entrou na adolescência, ele já estava se afastando. Ele já não era mais, ele era um menino estudioso, responsável, mas não era mais aquele filho carinhoso, aquele filho atencioso com ela. Mas era o filho amado dela. E ela, o menino formou o ensino médio, ou segundo grau, não sei como é que era naquela época, provavelmente segundo grau. E ele disse, mãe, eu quero fazer o vestibular, porque tu sabes que o meu sonho é ser médico, é fazer medicina. E ela disse, o que é o vestibular? Que ela não conhecia nem a palavra, e ele explicou que seria uma prova específica para ele poder entrar num curso superior para fazer medicina, e que era particular, que ela pagava bem mais do que pagava no colégio. Ela pensou, vou ter que trabalhar muito mais. E assim ela fez. Só que o Nilson fez o vestibular, e no dia do vestibular ele pegou uma gripe muito forte, não pôde lá ver a relação dos classificados. Então ela teve que ir, se arrumou toda e foi lá. Quando ela chegou lá, ela nunca tinha ido numa universidade. Ela viu aquele povo circulando para lá e para cá. Ela perguntou para uma moça onde é que estava a secretária. Ela disse, sou eu. Ela assim, eu sou a madrinha de Nilson. Como ele e a mãe estão doentes, eu vim ver se ele passou. A moça olhou para ela, chamou e começou a olhar de baixo para cima. Para a surpresa da secretária, ele foi o primeiro classificado. Mas ela conferiu mais uma vez. Ela disse, o seu afilhado, ele foi aprovado em primeiro lugar. Então ela saiu, deu a notícia a Nilson, e Nilson foi cursar a faculdade. Só que desde o início, ele raramente já vinha para casa. Ele fez amizades lá. E ela trabalhando muito mais, esperando o dia da formatura do filho. Só que nesse intervalo, um dia ela estava na praia vendendo acarajé lá em Salvador e ouviu 2 fregueses dela, um sendo um médico dono de uma clínica e o outro sendo um médico professor da universidade, professor de Nilson.
E ela ouviu citar o nome de Nilson. Daí ela conversou, foi ali e falou com eles, né? Que ele ouviu eles falarem de Nilson, que ela era irmã da madrinha de Nilson. E que ela estava pedindo se ele, esse que era dono da clínica, conseguisse uma oportunidade de trabalho para ele. Em seguida, Nilson chegou em casa e disse que foi chamado para trabalhar nessa clínica. E ele foi, e ela só começou a ouvir que ele estava indo muito bem e raramente ele vinha em casa. Chegou o dia da formatura. Rosa não se continha de felicidade e ela então comprou 2 pares de sapato alto, um para treinar em casa e outro para ir na formatura. Mandou fazer um vestido vermelho lindíssimo. Foi no salão, como diz Divaldo, que naquela época ele se alisou o cabelo, hoje é normal, todos nós alisarmos, não é? Ficou bonita, maquiada, bonita. Se arrumou esperando o filho que viesse buscá-la. Aí Nilson chegou muito bonito. Ela disse, meu filho, hoje chegou o grande dia. Ele disse, mas eu tenho 2 pedidos para te fazer, mãe. Ela disse, faça que eu vou atender. Ele disse, o primeiro é que a senhora não vá na minha formatura, porque ninguém sabe que eu sou filho de uma lavadeira e de uma pessoa que vende acarajé nas praias. Eu tenho vergonha. Ela ficou muito triste, ela disse, não, eu não vou, meu filho, se isso te faz bem, eu não vou. E o segundo é o seguinte, mãe, eu vou casar com a filha do doutor lá, do médico, vou ser sócio da clínica, mas eu não quero que a senhora me procure nunca. E aqui esse envelope, mãe, aqui tem um talão de cheque, tem um cartão de saúde e tem o número do meu telefone. Mas só me telefone se for estritamente necessário. E ela disse, mas como que eu vou usar talão de cheque? Nem escrever eu sei. Como que eu vou usar cartão de saúde se eu não sei? Ele disse, está aí e vire-se. E saiu para a vida dele. Os anos passaram, ela só sabia sobre Nilson através dos comentários que ela ouvia. Ele foi um médico muito bem sucedido, muito bem casado. E nesse período, Rosa teve um problema de saúde, mas superou. Não levou meses, ela teve o mesmo problema, mas acentuou muito. Então ela pediu para alguém ali de onde ela morava que chamasse o Divaldo, que ela queria conversar com o Divaldo, porque o Divaldo era amigo dela. Divaldo foi. E ela contou para o Divaldo toda a história dela com o filho. E ela disse, Divaldo, eu estou te contando isso. Se um dia tu conversar com ele, tu dá para ele este recado? Ele disse, não, Rosa, pode deixar que eu dou. Se ele me procurar, eu dou. Não é? Muito bem. Rosa desencarnou. Divaldo foi no enterro, no velório dela. Passado um tempo, um moço se aproximou e disse, seu Divaldo, eu soube que o senhor foi ao enterro daquela senhora, a Rosa, que lava roupa e que vende acarajé na praia. Ela disse, fui. E quem és tu? Eu sou o filho eu sou o filho da amiga da minha madrinha. Não, sou o filho... Agora me confundi, vocês estão entendendo. Ele era filho da amiga da madrinha dele. E essa amiga, ela conhecia a Rosa. Daí ela disse assim, ele disse assim, não, filho da amiga, não vou dizer nada. Não vou dizer nada. E nem tenho por que dizer. Nilson foi embora. E ele disse, não, mas ele vai voltar, que o remorso vai começar a cutucá-lo. Passou um tempo, ele veio. Seu Divaldo, ele disse, mas tu de novo? Sim, sou eu. Eu sou o Nilson. Ele disse, eu sei. Ele disse, eu menti daquela vez. Ela é minha madrinha. Aí ele disse, não, é muito pouco. Não se diz nada para afilhado, só se diz para filho. Aí ele começou a chorar e disse, não, seu Divaldo, eu sou filho dela e posso lhe provar contando a minha história. Divaldo disse, não precisa contar a história. Eu te conheço, assim como conheci Rosa. E a tua história eu já sei. Para um filho, a gente conta o que um pai ou a mãe deixou. Então eu vou te contar. Aí ele disse assim,
Agora eu posso falar, pois para um filho não se deve existir segredo. Rosa, aquela mulher maravilhosa, trabalhadora, decente, boníssima, determinada, direita, sempre caminhando na retidão, falou-me da sua história e me deixou o seguinte recado. Então, vocês vejam que primeiro ele enalteceu a amiga dele, Rosa, para fazer Nilson ver o quanto que ele tinha perdido com essa arrogância dele. E ele disse assim, ela disse, deixou dito para ti assim, quem ama não perdoa, ama sempre. Olha, gente, do que uma mãe é capaz? Quem ama não perdoa, ama sempre. E mãe não precisa perdoar, porque a mãe, ela dá luz para aquele filho, ela gera aquele filho. Existem muitos pais que são mães, existem muitos pais que são mães. Isso aí não vai se tirar. Tem pai que cria os filhos sozinho, assim como também tem mãe. Mas continuando a falar de amor, já vendo esse exemplo de Rosa, Carlos Bacelli, que trabalhava junto com Chico, que hoje ele que administra aquele centro espírita que era do Chico, ele é um dentista, aí ele trabalha meio expediente no consultório dele e o restante ele se dedica à espiritualidade, à caridade. Eu visitei lá umas 2, 3 vezes, lá em Uberaba. Ele tem um abrigo para idosos permanente. Ele tem um abrigo para abrigar temporariamente as pessoas. Ele tem escolas lá dentro para as crianças pobres. Então, esse homem ele se dedica. Ele é uma cópia fiel do Chico. Então, ele, num dos livros dele, que Lições de Vida, então ele fala de temas variados. E quando ele fala do amor, ele coloca um amor igualzinho o de Rosa. O amor igualzinho de uma mãe. Um amor igualzinho daquele pai que investe no filho. Aquele pai que cuida do filho se necessário for. Então ele diz assim, o amor não faz exigência de nenhuma espécie. Não faz. Embora nós tenhamos um sonho de fazer com que o nosso filho, pai médico quer que o filho seja médico, pai professor quer que o filho seja professor. Isso é nato em nós, querer que ele siga a nossa profissão. Não é? Mas ele diz, não faz exigência de nenhuma espécie, não impõe condições. O nosso filho, assim como o filho de Rosa, ele tem que buscar o que satisfaz ele, porque nós só vamos para uma profissão feliz quando nós estamos fazendo aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos. Ele diz, não traça normas e não cobra retorno. Então, antigamente, os filhos, eles já eram criados e formados para ajudar os pais. Hoje nós vivemos num mundo em que nós não criamos para isso, mas o filho que tem a consciência vai ajudar os pais no momento de necessidade. E isso, como é que nós vamos passar para o nosso filho? Através do amor incondicional, que é o tema da nossa fala hoje. Ele diz, o amor é devotamento extremo. E quando ele diz devotamento extremo, eu me refiro ao devotamento de Rosa. Ao devotamento de muitas mães que criam seus filhos sozinhos. Que abdicam de tudo para ficar, assim como tem pai que abdica. Eu, quando estava no magistério, nós éramos 3 mães solo, 3 viúvas. E tinha um professor que também era sozinho. Ele dizia assim, eu sim, sou o pai solo. Eu dizia, cria vergonha, olha ao teu redor aqui, quantas mães solo tem? Não está fazendo nada diferente de nós. Nada, a gente dizia para ele. A única diferença é que ele tinha 4 filhos, eu tinha 2, outra tinha 2, outra tinha 2. Mas a gente dizia para isso. E realmente, esta pessoa criou os filhos, são todas pessoas de bem, assim como nós. Por quê? Porque a gente esqueceu da gente e investiu neles. E sem cobrar retorno.
Mas com certeza, se nós viermos a precisar, eles estão ali para nos amparar. Ele diz: o amor é entrega absoluta, abnegação completa, doação desinteressada. Então, a gente doa sem interesse nenhum, que a gente quer sempre o melhor para ele, foi o que Rosa fez. Então ele diz: não nos esqueçamos de que o amor não é uma algema, não escraviza. Isso não serve tanto de pai e mãe para filho, isso serve para casal. Com o casamento, a gente não está colocando algema um no outro. A gente está unindo o que há de melhor em nós, que é o amor, que é o respeito, que é a consideração e que é a valorização. Não é? Mas sim um laço consentido de parte a parte. Eu acho muito interessante quando ele coloca essa questão do laço consentido parte a parte, tomar decisões juntos. E respeitar a decisão quando é do filho. A não ser, como se diz por aí, uma decisão torta, né? Daí a gente tem de cortar. Mas independente disso, não. Mas eu trouxe também de Chico Xavier, que ele diz: quem ama? Ele diz assim: quem ama nada exige. E tudo isso que eu estou falando, que eu estou lendo, foi falado na exposição de Valdo, só que muito requinte, né? Então, quando a gente ama, a gente nada exige. Nosso filho formou, mas depois de formado ele viu que não era aquilo que queria. O que a gente faz? A gente incentiva ele a buscar algo que realmente ele quer. Perdoa sem traçar condições, foi o que Rosa fez e que nós fazemos diuturnamente com os nossos filhos. Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia. Rosa sacrificou. E duvido qual é o pai, qual é a mãe que não se sacrificou em relação aos seus filhos. Só se ele for muito egoísta e não amar os seus filhos. Renuncia com alegria ao que mais deseja. Às vezes a gente faz uma economia, trocar de carro, vamos supor, que a gente sempre, de vez em quando, gosta de fazer isso, mas nem sempre dá, né? Então, mas vamos que o filho da gente precise. A gente esquece, a gente anda, se for preciso, mais 5, 10 anos com aquele carro para socorrer o filho. Não espera reconhecimento, e não esperamos mesmo reconhecimento. Serve sem cansaço. Ai, uma mãe como serve sem cansaço um filho, principalmente quando é bebê. Mas tem pai que também assume o lugar da mãe. Uma vez veio um palestrante aqui em Tubarão, eu sempre esqueço o nome dele. Ele é um psiquiatra infantil. E ele disse que tinha um amigo. E o amigo, a esposa teve um bebê. E ele ficava assim muito descontente, porque chegava de noite, a mulher deitava, dormia, não queria nem saber do filho, ele que dava mamadeira, ele que trocava, ele que fazia tudo. Daí ele conversando com esta pessoa, ele disse: não, nem te preocupa, com certeza ela foi homem, várias encarnações, ela não desenvolveu o lado materno. E tu foste talvez mulher, tu tem desenvolvido, então vai cuidar do teu filho. Então eu achei muito interessante essa explicação que ele deu. Né? Porque tem pai que troca fralda, que dá mamadeira, que anda com esse bebê orgulhoso para lá e para cá, assim como mãe. Quem ama, apaga-se para que os outros brilhem. Silencia as aflições, ocultando as próprias lágrimas. Olha, o exemplo de Rosa é o exemplo de muitas mães e de muitos pais. Retribui o mal com o bem. É sempre o mesmo em qualquer situação. Se o filho está bem, ele é sempre o mesmo. Se o filho não está bem, ele é sempre o mesmo e um pouco melhor. Vive para ser útil aos semelhantes. Então, quem ama, vamos falar no geral, vive para ser útil aos semelhantes. E vive mesmo. Nós temos amigos que tu pode ligar a hora que for, que estiver precisando, ele te socorre.
Temos. Número limitado, mas temos. Nós temos vizinho que diz, eu não sei dirigir, eu não sei fazer nada, mas se tu precisar, me chama, ao menos para te fazer um chá e ficar contigo, eu posso. Não é? Agradece a cruz que leva sobre os ombros. Nós temos é muito normal da gente se queixar das nossas dificuldades. Isso faz parte da nossa caminhada ainda. Eu não aguento mais, eu estou assoberbada de trabalho, meu filho chega todas as noites tarde em casa, minha filha vive reprovando, eu não aguento mais. É uma queixa. Ao invés de nós nos queixarmos, nós temos que ver como é que nós vamos ajudar a pessoa a sair dessa situação. Fala esclarecendo e ouve compreendendo. A gente fala quando a gente tem condições de esclarecer. Se nós não temos condições de ajudar, a gente fecha a boca e ouve. Que às vezes a pessoa só precisa falar da sua dor. Uma das vezes que nós íamos muito com frequência, lá no nosso lar, lá em Forquilha, lá em Florianópolis, lá perto de Florianópolis, e nós estávamos assistindo uma palestra lá. É um espetáculo aquilo lá. E o palestrante, os funcionários lá, na maioria, são tudo médicos aposentados. Então, ali, servindo cafezinho, recepcionando a gente na porta, distribuindo ficha. E ele disse assim, nunca vou esquecer, ele disse, quando a gente for escutar a queixa de alguém, se tu não tem nada para contribuir, apenas ouça, 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 porque é aquilo que a pessoa está precisando, que alguém ouça. Tu é psicólogo, tu diz, né? Isso aí. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Porque às vezes a gente não tem como contribuir só no ouvir e dizer para a pessoa, quando quiser desabafar, eu estou aqui. Crê na verdade e procura ser justo. Agora ele diz assim, para fechar essa parte. Quem ama, qual samaritano anônimo da parábola do mestre? Vocês lembram dessa parábola, né? Tinha um homem caído à beira da estrada, isso está no Evangelho, é a parábola do samaritano. Todo machucado, ferido, passou um, olhou e disse, passa outro, vai socorrer. Passou um segundo, passa outro, vai socorrer. E passou o terceiro, um samaritano. Ele desceu do cavalo, pegou o homem, levou por uma pensão, sei lá como é que se dizia naquela... hospedaria, e disse, aqui tem esse dinheiro, eu vou continuar a minha viagem para pagar a hospedagem dele e tratar dele. Quando eu voltar, eu acerto o restante. Então, olhe bem, quando ele diz, o samaritano anônimo da palavra do mestre levanta os caídos da estrada, prestar o ouvido para escutar a dor, balsamiza-lhe as chagas, ouvir a dor, abraça-os fraternalmente e segue adiante. Então, olha o bem que a gente faz quando a gente apenas ouve, ouve, ouve. Se não tivermos nada que vá ajudar, façamos igual a Rosa. Abdicou do sonho maior dela, que era ir na formatura do filho. Abdicou do sonho maior, que era ver o filho encaminhado. Mas Joana de Ângeles, para encerrar hoje, eu vim com muita coisa, né? Mas Joana de Ângeles, para encerrar, ela diz assim desse livro, Amor Imbatível, Amor, fala só sobre o amor, é um espetáculo esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri quando eu vim para a doutrina em 98. Então diz assim, ela dá uma definição muito bonita de amor. Ela diz, o amor possui um admirável condão que proporciona felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista, fazendo desabrochar tesouros da saúde, da alegria, de viver conduzindo a gente para a plenitude. Então, olha o conceito de amor dado por Joana de Ângeles, que é uma expert em falar de amor, porque ela amou muito, sofreu, mas amou, 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 amou. Então, quando ela fala sobre o amor,
Eu só peguei o final aqui que diz assim, ó. Diante de qualquer situação que a gente se depare, a gente tem que amar. Porque se nós não deixarmos o amor aflorar em nós, nós vamos, como dizem o ditado bem popular, meter os pés pelas mãos. Então, olha, desamado, quando a gente se sente desamado, e a gente às vezes se sente desamado, abandonado, a gente deve se amar. Porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? Ninguém. Por que ninguém vai? Porque eu sou uma pessoa amarga. Então, quando a gente se sente desamado, a gente deve se amar. Quando a gente se sente perseguido, é preciso amar. Estão vendo que o amor é o esteio, é a base de tudo? Odiado, quando a gente se sente odiado, torna-se indispensável amar, porque este amor é que vai fazer com que o ódio vá desaparecendo do nosso coração. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor dissolvente, rompimento. É muito normal hoje esse rompimento nas relações. E leva às vezes até crimes, né? Então, neste momento, a gente tem que buscar a libertação através do amor. E como é que eu vou buscar? Outro dia eu ouvia uma palestra e que ele dizia assim: quando nós estamos nos sentindo desamados, nós temos que amar, porque o amor é o equilíbrio. Eu posso não estar mais amando naquele momento do rompimento, mas eu posso olhar para trás e ver que eu já fui feliz naquele relacionamento. E que ninguém é dono de ninguém. Ninguém. Quando se ama, se é livre. Por que a gente é livre? Porque a gente está feliz. Quando se ama, se é saudável, pode doer o dedão, que já não dói tanto quanto eu estou amarga, né? Quando se ama, se desperta para a plenitude, a gente é pleno. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo. O amor é luz na escuridão, dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. Quando a gente está desequilibrado por falta de amor, vamos buscar esse amor que ele está dentro de nós, porque ele vai apontar o rumo para a gente. O amor é a bênção que luariza as dores morais. Ajuda a gente a superar aquelas dores morais. E dor moral a gente sabe, é um desrespeito, é uma dor moral. É uma dor moral muito grande. É um descaso com a gente, é uma dor moral. Não é? O amor proporciona paz. E quando ela fala de amor aqui, quando o Chico falou, quando o Bacelli falou, não vamos pensar só no amor dos companheiros. É o amor de um modo geral. É o amor pelo amigo. É o amor pelo companheiro. É o amor pelo filho. É o amor por essa família que nós temos aqui na Casa Espírita. É o amor pelo nosso vizinho. É o amor pela sogra, que quase ninguém gosta da sogra, mas é o amor pela sogra. Porque se não fosse a sogra, a filha não estaria aí, né? Então vamos amar as nossas sogras. Tá? É o amor pelo sogro. É o amor por aquela pessoa que é um assassino. E como é que eu vou expressar esse meu amor? Pedindo a Deus que Ele ainda nesta caminhada tenha tempo para se recuperar, para sair daquele mundo que Ele está. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. O amor... Somente através do amor é que o ser humano alcança cumeadas da evolução. Então, nós vamos realmente começar a evoluir quando nós já estivermos deixado desabrochar dentro de nós o amor universal. Não é só o amor de pai para filho, de mãe para filho e vice-versa. Não é só o amor de companheiro para companheira. Não é só o amor de amigo para amigo ou vice-versa. Não, não. É o amor universal. Isso nós temos agora no Rio Grande do Sul, quando aconteceu essa catástrofe. Foi o amor que falou mais alto. No momento em que todos nós nos unimos para ajudá-los. Foi o amor.
Foi o amor. Nessas guerras, é o amor que faz com que a gente reze todos os dias, pedindo para iluminar a mente dos governantes, para que eles sejam tocados, para que pensem numa possibilidade de pararem com essas guerras. É o amor nessas noites frias que a gente vê tanta gente sem uma coberta. Na quinta-feira, eu estava indo no médico, e quando eu estava indo, que a gente vai lá pela BR, né? E vinha um senhor, um pai e uma menina. O que ele fez, gente, com aquela chuva, com aquele frio, ele tirou a jaqueta dele e deu para a menina se cobrir. Só que a gente vai de carro, não tem como ajudar ali. Aquilo ali me tocou tão fundo, que eu disse, é um caso isolado, mas é um caso de amor. É um caso de amor. Quando eu cheguei lá no consultório, eu estava falando de amor. Eu disse, não me dá licença que eu vou contar um exemplo de amor. Eu acabei de presenciar. Gente, aquilo ali me tocou tão fundo, porque eu não imaginava, a menina estava agasalhada. Ele só tirou a jaqueta e ficou com uma manguinha curtinha para a menina não pegar chuva. Olha o amor desse pai por essa filha. Então, isto é amor. Né? Mas para terminar, ela diz assim, o amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amor. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Olha, a nossa saúde vem do amor. Então, essa era a mensagem da noite de hoje. Que a gente, quando passar por uma dor, a gente pense na história de Rosa. A gente pense nos ensinamentos de Joana de Ângelo, de Chico Xavier e de Bacelli. Porque eu tenho certeza que nós vamos tornar a nossa vida mais alegre. Boa noite e obrigada pela atenção. Que linda mensagem, né? Sempre que se fala de amor, toca a todos nós, da maneira como foi colocada, com muita emoção, e o amor que resume toda a doutrina de Jesus. Ele que nos fala do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Divino Mestre Jesus, querido amigo, nós aqui estamos sob o teu manto sagrado, divino de amor, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, no curso das nossas vidas, desenvolver as asas do amor através das nossas relações. Rogamos a tua ajuda, Senhor, através dos teus mensageiros, para que nos fortaleça, a fim de continuarmos na tua direção, aceitando o teu convite, para que o amor faça parte das nossas vidas, das nossas falas, dos nossos pensamentos. Nos ajude, Senhor, a nos desvencilhar das algemas que o egoísmo e o orgulho atravancam as nossas vidas e nos libertarmos através do amor, como tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre.
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espiritualidade amiga, por esta oportunidade. Com esta prece, humildemente, nós pedimos a permissão aos bons espíritos para finalizarmos a exposição da noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.